Fala rapaziada, bora falar aqui sobre esse jogo, mais uma vitória do Goiás, a quarta consecutiva nesse campeonato goiano, 2-0, ficou até barato aí para o Goianese em relação ao que o Verdão produziu nessa partida aqui no estádio da Serrinha. Filmar aqui para vocês, esse celular aqui reserva não ajuda muita coisa em relação à iluminação, mas tá bom, pelo menos um bom público aqui no estádio da Serrinha, mais ou menos 5.300 presentes para um duelo na quarta-feira, 3 jogos consecutivos na Serrinha, está assim de bom tamanho. E uma exibição que a gente pode definir como bem interessante por parte do Goiás, principalmente a movimentação ali dos dois volantes, né, que começaram muito bem a partida, a confiança principalmente de os dois pontas, tanto o Alisson, que acabou marcando o gol no segundo tempo, e também para o Vinícius, que vinha fazendo partidas ruins. Não dá pra dizer que hoje ele foi, tipo assim, perfeito dentro de campo, mas dentro das suas possibilidades, conseguiu dar uma assistência, fez ali, por exemplo, as suas jogadas mais difíceis, né, acaba errando por tentar algo diferente, mas foi uma partida interessante para até pegar mais confiança para a sequência do campeonato. Bora falar inicialmente sobre a escalação. O técnico Guto Ferreira, que contou com a volta do Sidmar hoje, ali na zaga, fez novamente uma partida muito segura. Filmar aqui a serrinha para vocês. O Bruno Melo fez a sua primeira partida como titular, atuando 100% do tempo como um zagueiro, como um lateral esquerdo, né? E o Sidmar ficou pelo lado esquerdo. O Edu, também zagueiro, fez uma partida segura, atuando mais pelo lado direito. O Bruno Santos, a segunda partida como titular com a camisa do Goiás, os dois volantes, Felipe e também o Zé Ricardo. Um pouco mais à frente o Cauã, que marcou, né, o seu primeiro gol como profissional, mas uma boa lição desse jogo de hoje. Lá na frente o Alisson, Vinícius e também o Nicolas centralizado. O Goiás começou o jogo basicamente com a característica de tentar sair principalmente pelo lado direito do campo, e é tipo uma característica desses times do técnico Guto Ferreira buscar principalmente a inversão das jogadas. Começa a jogada de um lado e tenta inverter, por exemplo, o mais rápido possível, mas trabalhando bem a bola da mesma maneira para o lado contrário. Isso aconteceu muito ali entre os dois, logo de cara. O Goiás já teve uma chance, por exemplo, se eu não estiver enganado, com o Alisson, que bateu ali, com o Vinícius, né, que bateu rasteiro, uma boa defesa do goleiro Alisson do Goianésia. Outras possibilidades também, a gente pode destacar a saída de jogo com o lado direito, o Bruno Santos avançando bastante, o Felipe e o Zé Ricardo ficavam ali mais centralizados. Na primeira etapa foi um lado direito do Goiás muito forte, com o próprio Alisson fazendo uma boa movimentação. O Cauã, diferentemente do jogo contra o Grêmio Anápolis, hoje ele caiu mais como um meia-direita, né? Meia-direita no primeiro tempo. E o Alisson também dando maior mobilidade, o Bruno Santos aparecia para algumas possibilidades de cruzamentos, tabelas, o Zé Ricardo também naquela região. Foi um bom primeiro tempo do Goiás, os primeiros minutos foram sim interessantes, boas invertidas de jogo, faltou o gol, né, que demorou um pouquinho para sair. Mas assim, depois disso, o lado esquerdo sentiu uma deficiência do Bruno Melo, que estava meio que sem função. Ele e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo também teve um momento que o Goiás começou a fraquejar um pouco mais na partida, o Goianese com mais posse de bola, mais ou menos ali por volta dos 15 minutos, dos 15 aos 25, o Goiás com um pouquinho menos de posse de bola e apostando principalmente nos seus contra-ataques. Foi mais ou menos dessa maneira. O goleiro Tadeu fez ali uma defesa, se não me engano, num cruzamento, e já saiu jogando rapidamente com o Vinícius ali pelo lado esquerdo. Uma jogada de velocidade, colocou na frente, tocou para o jovem Cauã, que deu 2, 3 dominadas e mandou a bola em direção ao gol. Diferentemente, por exemplo, e demonstrando, né, já uma grande personalidade, de algumas jogadas, por exemplo, que agora fugiu o nome do rapaz, o Felipe, ele estava pegando a bola de frente ali em direção, por exemplo, à grande área, e não arremetando, não chutando em direção ao gol, não fazendo o arremate de fora da área, que ele sabe sim que tem qualidade. E eu já ia fazer essa crítica sugestiva, né, uma crítica construtiva, melhor dizendo, para esse esquema do técnico Guto Ferreira de chutar, finalizar de longa distância. O Cauã, que veio do garoto da Copinha, o time da Copinha fazia muito isso, arriscava de fora da área, fez ali um golaço, né, assistência do Vinícius também, para pegar uma certa moral. Outras jogadas também ali no primeiro tempo, a bola ficava muito entre os pontos. Eu acho que o Goiás deve trabalhar um pouquinho melhor, principalmente no seu meio de campo, tem qualidade para isso. Eu senti o Zé Ricardo meio desligado do jogo, estava meio descrente, não sei, reclamando por coisas bestas ali, não participou muito do jogo, principalmente naquela saída de bola mais complicada, que consegue quebrar principalmente a primeira linha de marcação com o drible curto. O Zé Ricardo não foi muito feliz nesse jogo de hoje. O Felipe também, ele cadencia muito bem o jogo, marca bem, faz a proteção, um cara que sabe exatamente o que está fazendo. O Cauã fazendo uma boa movimentação, como eu falei para vocês, diferentemente do jogo contra o Grêmio Anápolis, hoje mais como um meia-direita, uma espécie de um jogador pelas beiradas, mas que também fazendo bem essa distribuição do jogo. Outras jogadas aqui fica difícil de lembrar de cabeça, né? Mas o Goiás conseguiu principalmente
com o Vinícius, né, que era aquela saída pelo lado esquerdo. O Alisson também fez até uma boa partida, diferentemente, por exemplo, daquele jogo contra o Yumas, né, fora de casa, foi bem fraco aquele jogo dele. Hoje foi um pouquinho mais diferente. O Goiás tentou alguns arremates, o Nicolas não chegava muitas bolas para ele, mas enfim, uma vitória interessante, tranquila ali por parte do Goiás. Bora falar aqui sobre o segundo tempo. Só uma alteração, que no caso foi a saída do Bruno Melo, que estava com cartão amarelo, entrou naquela condição dele o Hugo, que fez sim uma boa movimentação também, já trabalhando bastante por aquele lado esquerdo do campo. Ficava o Hugo juntamente com o Vinícius, fazendo bem uma cobertura, uma tabelinha, e o técnico Guto Ferreira também já comentou isso na coletiva de imprensa, né, falando que, Diego Gonçalves falou isso, para trabalhar melhor a bola com os laterais que chegam até a linha de fundo. O Hugo fez bons movimentos, cruzamentos ali pelo lado esquerdo aqui, né, do campo, mais ou menos ali com uns 2, 3 minutos, 5 minutos da segunda etapa. Ficou um time também sem meio de campo. Volto a fazer essa crítica. Acho que o Goiás deveria ter trabalhado um pouquinho mais a posse de bola. O Goianese, não teve muitas chances. A única ali foi um chute do Adailson, ponto esquerdo, que geralmente é o jogador que mais dá trabalho pelo lado direito do Goiás. O Bruno Santos conseguiu cobrir muito bem aquele lado. Vou até subir aqui para ver se eu não esqueci nada aqui. Tá certo. E a galera tá comemorando o gol das criancinhas ali. O Bruno Santos conseguiu fazer uma boa marcação, uma boa partida também. Acho que foi bem seguro nesse seu segundo jogo como titular. No primeiro tempo apareceu mais, no segundo ficou ali mais mesmo na contenção das suas jogadas. E para completar aqui, né, essa visão que eu estava falando para vocês, pelo lado esquerdo do campo, o Vinícius, boa movimentação, buscava jogadas para cima da marcação, cortando para dentro, enfim, criou algumas boas possibilidades. Um chute do Hugo também, uma boa defesa, se eu não estiver enganado, bateu no peito, né, do goleiro Wallace, mas enfim, foi uma boa exibição por esse lado canhoto do campo. O Cauã fazendo uma movimentação, dessa vez no segundo tempo mais centralizada. Teve um bom passe em profundidade também, se eu não estiver enganado, para o Wendel, o garoto da base que entrou bem também na segunda etapa. O Edu, o zagueirão, apareceu umas 2 vezes bem em alguns cruzamentos. Se eu não estiver enganado, foi nenhuma falta do Hugo e também de uma cobrança de escanteio do próprio Hugo aqui na beiradinha do escanteio. O Edu deu azar, né, no jogo de hoje, merecia ter feito o gol. O que a gente pode destacar também de outras movimentações, pelo lado direito, o Nicolas ele caiu um pouco mais para aquele lado, não conseguiu fazer ali grandes jogadas, né, individuais, né, senti um pouco de falta dele participando do jogo. Às vezes estava, principalmente no primeiro tempo, perdia a bola muito fácil, né, mas enfim, acho que faz parte também dessa melhoria jogo a jogo. Gostei dos 2 zagueiros, principalmente na bola aérea. O Sidmar, para sair jogando, tem uma qualidade diferenciada. O Bruno Melo também, apesar de hoje ter feito essa função como lateral esquerdo, eu prefiro ele mais como um terceiro zagueiro. Acho que pode render mais, mas enfim, acho que foi essas impressões. O Wendel, o garoto da base, entrou muito bem na segunda etapa, fazendo boas movimentações, até sofreu o pênalti aqui, né, que o juiz, infelizmente, ele foi olhar no VAR e acabou não dando posteriormente. Os outros garotos da base, como o Diego, lateral direito, também participou desse compromisso, mas basicamente isso. O Vitinho também fez a sua estreia no elenco principal, dessa vez, né, aqui nessa temporada de 2023, mas enfim, acho que é isso, né, o pessoal já tá vindo ali pra ir embora. Valeu! Aqui o vídeo, já que eu saí ali muito rápido do estádio, só pra falar outra coisa também. Apesar de ser um adversário muito fraco, o Goianésia tem uma boa troca de posse, toque de bola, uma posse de bola interessante, mas o controle de jogo é uma característica já do Guto Ferreira que a gente começa a observar. Eu gostei do Willian Oliveira quando entrou na segunda etapa. Eu acho que por ele ter marcado o gol, acho que deveria ter sido titular nesse jogo de hoje. Enfim, entrou bem melhor do que em relação ao Zé Ricardo. Gostei também das movimentações do Alisson, né, que vinha já não sei, digamos, queimando. Um cara ali mandou um salve pra mim, vai que é seguidor aqui do canal, valeu. Eu não sei se o Alisson estava meio, sei lá, desmotivado, enfim, entrou bem no jogo contra a Aparecidense, depois sumiu. Acho que contra o Anápolis também fez uma boa partida, mas hoje voltando e sendo titular, enfim, chamando a responsabilidade ali naquele lado esquerdo. Já falei dos garotos, né, ainda fazendo uma partidaça, indo pra cima. O Guto Ferreira pediu isso, né, pra ele no jogo contra o Grêmio Anápolis. Hoje conseguiu executar de uma maneira com maior liberdade, o jogo já bem decidido nos minutos finais e tendo esse controle de jogo, essa inversão de jogadas, que é algo que o Guto Ferreira gosta bastante de trabalhar, enfim, mas pelo menos tendo essa noção do que fazer com a bola, já tendo uma cara de Guto Ferreira. A Copa do Brasil que já começa no dia 22 ou no dia 1º de março, né, dia 22 de fevereiro ou dia 1º de março, e tendo um time mais confiável, digamos assim, principalmente agora também para a reta final do Campeonato Goiano. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, fazendo esse complemento aqui do vídeo. Eu resolvo gravar já aqui para sair o mais rápido possível, né, para vocês já nessa quinta-feira. Pode deixar sua avaliação, quem foi bem, quem foi mal, enfim, só para completar esse comentário e não ser injusto também, né, com outras atuações. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada. No meu Instagram pessoal também, eu coloco ali uns videozinhos dos jogos, @Gui Machado, _Jack aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Valeu, galera!